Oi, gente! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos para a nossa live do meio-dia, que retorna agora pós-carnaval. Hoje nós vamos falar sobre a criança, né, que existe em nós. Essa criança que a gente carrega e não sabe muito bem o que fazer com ela, né? Essa criança que nós precisamos tomar providências, né, para que a gente consiga ficar no adulto. Oi, Mila, seja bem-vinda. Oi, Lu, seja bem-vinda. Sejam todos bem-vindos. Hoje, gente, nós vamos olhar para essa criança. Eu quero trazer para vocês duas imagens, tá? Aqui, a imagem de uma menina. E aqui, a imagem de um menino. Essas duas cartinhas, né? Tá mesmo, Lu. Essas duas cartas são cartas do nosso kit de cartas terapêuticas, né? Convido vocês para conhecerem esse nosso produto. São 106 imagens terapêuticas para você trabalhar de uma forma associativa, de uma forma projetiva. E se você sentir de conhecer o método que eu desenvolvi para trabalhar com as cartas, a nossa formação começa na última semana do mês e ainda dá tempo de você vir fazer parte e aprender um método exclusivo de atendimento. Mas vamos falar sobre as crianças, né? Sobre essa criança que eu carrego em mim. Hoje eu tive alguns atendimentos que remeteram muito para a dinâmica da infância. Vou trazer para vocês uma reflexão. Vocês já pararam para pensar em sentimentos que vocês têm às vezes, que parece que são exagerados em relação ao que aconteceu? Sabe quando algo te acontece e você reage de uma forma potencializada? De uma forma que você fala, nossa gente, isso não foi para tanto. Ou às vezes alguém fala, nossa, isso você reagiu e não foi para tanto. Às vezes essa reação ao que o outro faz com você é uma memória acumulada da infância, que faz com que naquele momento você potencialize. Como é isso, Paty? Por exemplo, imagina que lá na sua infância você sofreu bullying, exclusão, algum movimento que a pessoa fez gracinha, qualquer coisa do gênero. E agora alguém do seu convívio faz algum tipo de observação que te remete a essa exclusão, a esse bullying, a esse julgamento. E aí você descarrega nessa pessoa toda aquela dor do que você não disse. Toda essa dor desse não dito durante anos. É como se você fosse acumulando movimentos de exclusão e de dores que você não se manifestou e agora com aquela pessoa você potencializa tudo isso. É como se fosse aquela última gotinha que faltava para o copo transbordar. E muitas vezes quando a gente faz esse movimento dessa última gotinha, nós vamos sangrar em cima de alguém que não nos feriu. Né? Às vezes a pessoa faz um comentário de uma forma leve, como se fosse até uma brincadeira, e você reage com toda uma ira, com toda uma raiva, e pode ser um sentimento represado sim da sua infância. Faz sentido para você esse movimento de reagir exageradamente às coisas hoje? Faz sentido que seja um reflexo daquilo que não foi dito ao longo dos anos? Das suas experiências, né? Da sua própria biografia, da sua história de vida, de dinâmicas de dores, de exclusão, de julgamento, de bullying, que você simplesmente não olhou na época e agora está descarregando como se fosse uma metralhadora para o externo. Muitas vezes, gente, esse movimento é imperceptível. Nós descarregamos em alguém aquilo que a gente não disse para o nosso amigo de infância, para o pai ou para a mãe do nosso coleguinha que nos humilhou ou nos tratou com exclusão. Aquilo que eu não disse para o meu irmão ou para o meu avô, para minha avó, para os meus primos ou para os meus pais.
Porque muitas vezes eu vou descarregar fora aquilo que eu, na minha criança, não tive como falar para o meu pai ou para minha mãe. Aliás, muitos de nós não sabemos como dizer aquilo que nós sentimos. Nós não sabemos nos comunicar. E muitas vezes também eu reajo a alguém que me tratou no adulto como se fosse uma criança querendo me atacar, né? Eu vejo muitas vezes, por exemplo, aqui no nosso próprio processo, né, dos meus processos de terapia, quem eu atendo terapeuticamente, como em relação aos alunos, quantas vezes a pessoa está na criança, né? Quantas vezes uma regra, por exemplo, essa pessoa quer burlar a regra porque acha que a criança dela merece ser tratada com diferenciação. E aí, quando nós dizemos a regra é essa, o movimento é esse, a troca é desse jeito, essa pessoa se ofende porque queria um tratamento com diferenciação. Quem espera ser tratado com diferenciação é a criança. A criança quer o primeiro pedaço do bolo, a criança quer o brinquedinho do colega. A criança não entende o que é do outro, o que é dela e os seus limites. Cabe aos pais trazerem esse lugar de compreensão. Mas a grande maioria não conhece. E se eu aprendo que eu posso ter aquilo que é do meu coleguinha, porque muitas vezes esse movimento acontece, né? Se eu aprendo desse jeito, eu vou para a vida achando que eu posso ter preferência em relação aos outros, que eu posso ser tratado com diferenciação em relação aos outros. E qual é o reflexo disso na minha vida adulta, ainda que eu seja uma criança vivendo uma vida adulta? Eu não consigo trabalhar em grupo, eu não consigo receber feedback do meu negócio, eu não consigo ouvir uma chamada de atenção do meu chefe, eu não consigo cumprir regras, eu não entendo normas, porque lá na minha infância eu tô parada em algum lugar. Alguém mandou uma sussu. Quando alguém diz que menti sobre alguma coisa, eu fico fora de mim, pois passei a infância e adolescência com minha mãe, achando que tudo que eu falava era mentira. Sim, sabe, Sussu, acontece muito isso. Às vezes, por exemplo, quando a pessoa é cobrada, né? A pessoa às vezes pode se sentir num lugar de... Como assim? Tá me chamando. Recentemente nós passamos por um processo, uma dinâmica assim, né? As meninas fizeram uma cobrança dentro do padrão de cobrança daqui do instituto, né? E a pessoa sentiu ofendida na alma, em algum lugar da alma dela. Não teve nada a ver conosco, né? E eu depois ainda falei para ela, eu entendo que algo acessou aí uma dor profunda na sua história em relação à cobrança, à escassez. Então, quando algo te acontecer dessa forma, você precisa observar, peraí, gente, eu tô exagerando? A minha reação está sendo proporcional ao que foi falado? A minha reação está sendo proporcional à entonação, à forma que a pessoa colocou na palavra? E é interessante essa questão de forma. Se vocês observarem, por exemplo, o WhatsApp. Conforme o jeito que você está diante da vida, você lê a mensagem de um jeito ou de outro. Vocês já viram que uma simples mensagem de bom dia, a pessoa tem a capacidade de ler. Não, fulano tá com raiva, olha o jeito que disse bom dia. E é só duas palavrinhas, bom dia. Mas conforme tá o meu humor, eu já direciono aquilo que o outro escreveu com uma entonação que não vem no texto, mas a gente faz isso, né? A gente faz esse movimento, e quando a gente faz é porque nós estamos acessando uma memória de algo vivido. E é importante você saber prestar atenção nisso, porque senão você vai perdendo amigos, perdendo grupos, perdendo pessoas, perdendo possibilidades a partir da sua própria postura, né? E é muito interessante assim, exatamente, a Rosemara, a gente coloca emoção na palavra do outro.
né? A gente coloca emoção na palavra do outro. Quantas vezes acontece de alguém ler para mim, né, durante o processo terapêutico, ai, olha a mensagem que eu recebi. Aí lê e lê na entonação que acha que convém para aquele momento. Nem sabe como a pessoa estava se sentindo ali, mas traz para trazer uma entonação, para trazer um lugar. E isso, gente, atrapalha as nossas relações. Comunicar, saber se comunicar, saber a forma de trazer seu conteúdo é crucial. E dizer como se sente. Você falar como se sentiu é muito importante. Né? Às vezes tem gente que fala para mim assim, eu queria tanto fazer tal curso, mas aí eu tinha uma condição X e fiquei com medo de você não aceitar, por exemplo, né? Porque normalmente eu falo para as pessoas, negociem comigo, não deixe de fazer curso por causa de dinheiro, né? Vamos conversar, e eu sou muito aberta a isso. E aí é interessantíssimo, porque a pessoa não fala. E quem tem esse medo de falar, né? Por que eu tenho medo de falar? Porque eu tenho medo de ser rejeitado. E se eu tenho em mim um medo de ser rejeitado, em algum momento eu já fui, porque eu tenho esse registro. Hoje eu dei um exemplo num atendimento que eu quero até trazer para vocês refletirem. Imagine que você vai pegar uma estrada com alguém que está dirigindo de uma forma imprudente. É a primeira vez que você vai pegar uma estrada, a primeira vez que você entrou naquele carro, a primeira vez que você vai viajar com essa pessoa e essa pessoa dirige muito rápido e é muito imprudente. Na hora que você for falar com essa pessoa, você vai falar, poxa, você está indo muito rápido, vá um pouquinho mais devagar, essa estrada é perigosa, não tem necessidade disso, né? Você fala de um jeito. Agora imagine se você já tem um registro de ter sofrido um acidente, ter perdido alguém em um acidente, ter acontecido algo naquela estrada que te impactou muito. Na hora que essa pessoa com quem você nunca viajou começar a correr, você vai reagir muito mais exageradamente em relação à forma dela dirigir. Provavelmente você vai reagir como se ela estivesse te desobedecendo, inclusive, né? Porque talvez você fale e a pessoa diminua a velocidade e entenda a sua dor. Mas se você acha, né, se você já vem com um registro de perigo, de não sei o quê, você pode sim descarregar nessa pessoa que está conduzindo esse carro um medo e uma ira e uma raiva, um sentimento de desespero exageradamente potencializado porque você tem um registro anterior. E isso, gente, conversa com lugar, não é? Se a pessoa X me causou uma dor, eu preciso conversar com a pessoa X, porque ela me causou uma dor. Ou não conversar com a pessoa X. Ou esvaziar, eu costumo dizer, escrevam cartas, né? Se você tem alguma dor, e esse é até um exercício que eu vou propor para vocês, porque é um exercício terapêutico, né? Exatamente, Giovanni. Saudade de você, bonitinho. Exatamente como você disse, Giovanni, gatilhos, né? Essas coisas vão despertando gatilhos. Então, o que você pode fazer? Imagina o caso do carro que eu acabei de contar. Você pode ir lá nesse lugar, voltar nessa pessoa que estava dirigindo, voltar nesse movimento e direcionar a quem é de direito uma carta. E você pode escrever uma carta que você vai escrever com todos os seus sentimentos. Eu costumo dizer que a escrita é o nosso pensamento desenhado no papel. Então coloque para fora como você se sentiu, coloque para fora a sua dor, como você se sente, como isso te impactou. E isso, gente, serve para qualquer tipo de coisa, para um chefe ruim, para um amigo que te fez bullying na infância, talvez não tenha nem conhecimento que provocou isso em você, para uma pessoa que te fez mal num relacionamento, se ficou presa, para alguém que você sente que te traiu ou foi injusto com você. Vai colocando. Escreva uma carta para cada uma dessas pessoas e se esvazie desse sentimento. Os sentimentos que não são trabalhados na nossa alma, gente, eles vão nos provocando ainda mais dor. Porque pensa bem, se eu tenho um registro lá da minha infância de uma rejeição, ponto, eu tenho esse registro.
Se a cada pessoa que tem uma frase ou um comportamento que me dispara esse gatilho de rejeição, eu reagir com agressividade, com um impulso exagerado, né, com tratar mal essa pessoa, reagir com mau humor, desprezar, qualquer coisa, eu vou arrumar um segundo problema e talvez um terceiro, um quarto, um quinto, até que eu resolva aquele primeiro. Então experimente fazer isso, escreva uma carta, seja para quem for, pai, mãe, irmão, tio, professor de escola, coleguinha de escola. Esvazie-se desse sentimento direcionando para aquela pessoa. Como eu costumo dizer para fazer? Escreva tudo, espere um dia, releia, veja se tem algo que você precisa complementar. Espere mais um dia, releia, veja se ali você colocou tudo, sinta-se esvaziado naquele texto. Depois disso, gente, queima esse texto. Queima, releia. Quando você cansar de ler e sentir que ali você colocou tudo, coloca fogo. Não precisa entregar para ninguém, não precisa levar para o seu terapeuta. Ninguém precisa ter acesso a isso. Se esvazie ali naquela carta e na hora que você vê esse fogo, né, outra coisa que eu costumo falar, imagina que essa fumaça vai levar essa mensagem para o inconsciente daquela pessoa que te feriu. Porque vai chegar lá naquele lugar e você vai soltar isso. E vai permitir a novas pessoas da sua convivência que você chegue para a relação vazia. Que você... Boa tarde, Elisete, bem-vinda. Que você chegue nessa relação nova, sem uma sobrecarga de dores que talvez essa amizade, ou essa colega de trabalho, ou esse chefe, ou esse professor tem que resolver. Porque é o que acontece. A gente sabe que as crianças têm muito registro, né, desses episódios que vão desde o momento que elas estão no útero. Eu já trouxe para vocês aqui relatos de dinâmicas de gestação. Então, aquilo que não é trabalhado, gente, na nossa infância, vai ficar impactando no nosso adulto, em todo tipo de relação. Aquela criança que tem coisas não resolvidas, ela vai ficar impactando em todas as nossas relações. Nós precisamos trabalhar isso. Primeiro entender o que é, acessar essa informação e olhar para isso. Olhar para essa situação como adulto que nós somos hoje, né? Adultos que nós somos hoje. Uma vez eu atendi uma pessoa que me disse que em terapia o terapeuta tinha mandado ela entrar num corredor escuro e guardar a criança dela dentro de um quarto e fechar a porta. Falei, pelo amor de Deus, vamos lá agora resgatar essa criança, né? Vamos lá agora puxar essa criança que você está deixando nesse lugar. Porque a criança segue em nós. Imagina você com uma criança aprisionada. Então, Danília, ótimo, escreva para você. Escreva para sua criança, escreva a partir do seu adulto. A Danília está falando aqui. Acho que eu preciso escrever para mim. Tenho muitas questões comigo que preciso resolver. Mas uma coisa, Danília, que eu quero te dizer é: as nossas questões conosco, elas não começam em nós. Elas têm alguma raiz que fez você projetar, né, em você essa questão. Então eu sugiro que você acesse quem é que você acesse a origem dessa dor, né? Que refletiu em você e você acha que a questão é com você mesma. E isso pode falar com baixa autoconfiança, com dificuldade de aceitação, né? Excesso de autocobrança. Tem uma série de coisas, gente, que são disparadas na gente na infância. É nesse lugar da infância que a nossa dor, que nós somos programados, né? Vamos dizer assim. Então eu preciso voltar lá e entender o que aconteceu aqui. O que eu posso trabalhar a partir desse lugar? De que forma que pode ser saudável esse trabalho a partir desse lugar? Comecem a fazer esse movimento de olhar para essa criança, de entender essa dinâmica sua com a sua criança. Para que você seja no adulto uma pessoa mais saudável nas suas relações. Porque a criança não sabe se relacionar a não ser esperando do outro.
Porque é como ela aprende. A criança depende dos pais, depende de um adulto, depende de um tutor, né? Depende de um orientador. Ela depende que alguém faça por ela. Agora o adulto não. E eu só consigo estar no meu lugar de eu dou conta daquilo que me compete quando eu tô trabalhadíssima na minha criança. Aqui, ó. A Rosemara. Estou vivendo um processo no meu casamento, realizando a escrita para me apoiar. Perfeito. Perfeito. É isso mesmo. Eu não entendi, Luciana, o que você escreveu aí. Depois você repete para nós, por favor. A escrita, gente, ela é muito boa para a gente se esvaziar, né? Colocar para fora. Um outro exercício que também é bom, se você conseguir fazer, é pegar um objeto. Qualquer objeto. Pegar meu lápis. Eu vou olhar para esse lápis até que nele eu veja, a gente chama ancorar, né? Até que nele eu veja aquela pessoa para quem eu quero transmitir um recado, transmitir uma mensagem. E aí, quando eu conseguir olhar para esse objeto que me lembra essa pessoa de alguma forma, eu vou me esvaziando como se eu tivesse em um diálogo. Pode sim, Elisete, você pode se esvaziar pela escrita. Pega essa pessoa, o objeto da sua necessidade de colocar para fora essa dor e coloque para fora essa dor pela escrita. Ou, como eu disse, por um objeto. Pega esse objeto que te lembra essa pessoa de alguma forma, né? Ai, como assim lembra? Nossa, é uma pessoa que é super vaidosa, pode ser um batom, pode ser um perfume. Ah, é uma pessoa que gosta de café, pode ser uma xicrinha, uma colherinha. É uma pessoa que come muito, pode ser um guardanapo, um prato, uma colher, qualquer coisa que te remeta àquela lembrança daquela pessoa. E aí você pega esse objeto, olha para ele, imagina que aquela pessoa está ali, que aquele objeto vai ser o transmissor da sua mensagem, né? E aí você vai falar com esse objeto como se você estivesse falando com essa pessoa, né? Você fala diretamente, fulano, eu me senti assim, 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 você me provocou isso, 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 eu entendo que eu também tenho uma parte nisso. Eu entendo que também tem uma dor nesse lugar, né? A Arle tá falando que minha voz mudou, gente. Eu não mexi em absolutamente nada. Se mudou, não fui eu que mudei. E eu não entendo nada de tecnologia. Então, se mudou, não foi minha culpa. E aí, nesse objeto, você vai se esvaziando dessa dor. Você vai se esvaziando, se esvaziando, se esvaziando, até que você coloque tudo para fora. E você pode fazer esse exercício mais de uma vez, de falar com esse objeto. Sabe que às vezes nós temos, por exemplo, problemas. Segue mudada, gente, a minha voz ou já melhorou? Gratidão, Thaís. Fico muito feliz com as suas palavras, porque eu faço com muito amor essa minha live do meio-dia, viu? Às vezes fico sem almoço, às vezes faço corrida, mas eu faço uma questão de trazer também esse entendimento do olhar sistêmico, né? De como a gente pode fazer exercícios, daquilo também, claro, né, gente, que a gente entrega aqui no Instituto. É importante que eu também deixe isso claro. Eu sou uma profissional da terapia, eu formo terapeutas, eu tenho cursos de formação, eu tenho cursos complementares. A gente tem 16 cursos aqui dentro da nossa comunidade, direcionado a negócios, formação, mulheres, exercícios sistêmicos, desenhos. Nós temos uma série de formações aqui. E é claro que eu também faço as lives para que vocês conheçam o meu trabalho, conheçam como eu sou, faz parte do nosso processo, né? Então é uma troca quando vocês estão aqui também, né? Eu agradeço muito a presença de cada um e convido vocês para conhecerem o nosso trabalho. Faço sim, Elisete, faço atendimento de terapia, atendo sim terapeuticamente, semanal e quinzenalmente, tá? Eu vi isso, Rosemar, eu já vi algumas lives onde o Insta tá mudando a voz das pessoas, né? E agora foi a primeira vez que alguém me disse que a voz está mudando. Que bom, Elisiane, você conseguiu acessar a aula lá da terapia sistêmica?
Que bom, fico muito feliz, Flor. Elisiane tá aqui dizendo, estava assistindo a aula sua, fiquei emocionada com a primeira aula. Que bom. A segunda também foi muito boa. Semana que vem temos a terceira. E olha, gente, quem precisa, quem sente necessidade, quem sentir no coração de vir para a nossa formação em terapia sistêmica, que é um curso reconhecido pelo MEC, né? Venha. Você vai ser muito bem recebido. Nós estamos no módulo 1, você ainda consegue acessar as aulas. E se você quer ser um terapeuta, o momento é agora. Venha que eu te espero com amor. Na semana que vem, nós começamos o nosso curso. Não, na outra semana, nós começamos o nosso curso de saúde sistêmica e o nosso curso de cartas terapêuticas do nosso método exclusivo. Quem já adquiriu nossas cartas e quer fazer só um aprofundamento para conhecer a parte terapêutica das cartas, pode vir fazer. Quem quer aprender a trabalhar somente as mandalas, pode vir fazer. E quem quer fazer o curso completo também pode fazer. Porque o curso completo é o aprofundamento, as mandalas e as outras plataformas, tá? É uma ferramenta única, com um método exclusivo, diferenciado, que vocês vão gostar muito. Então, se você sentir no seu coração, você pode sim vir fazer, que ainda dá tempo dessas formações, saúde sistêmica, cartas terapêuticas e a formação em terapia sistêmica. Também dá tempo de você entrar na nossa comunidade de negócios e aprender a lidar com os negócios, ser um profissional de consultoria sistêmica, aprender sobre o seu próprio negócio nas nossas turmas da comunidade, que são quinzenalmente às quartas-feiras. Maria disse o seguinte, quando faço essa ancoragem, não consigo falar com a pessoa pessoalmente tudo o que eu queria. Se você já se esvaziou, essa mensagem vai chegar. Agora, se você tem a coragem, Maria, de falar para a pessoa, fale diretamente para ela. Esse é um exercício para quem precisa se esvaziar e não consegue dizer aquilo que queria. É uma forma de você não ficar guardando mágoa, né? Não, Elisete, não tem nenhum requisito para fazer o curso. Você precisa ter vontade, tá? Isso, Elisiane, eu sei que para você começa tarde aí, né, Flor? Também porque você foi mudar para a Alemanha. Mas é bom que depois você consegue assistir as gravações também, caso você durma na aula. Amores, então um beijo para vocês. Hoje nós falamos sobre a nossa criança, sobre olhar para essas crianças. Amanhã nós vamos falar um pouquinho sobre a mãe, tá? O que você de verdade conhece da sua mãe e como você pode trabalhar essa relação com ela e qual é o impacto da mãe na nossa vida, tá bom? Amanhã, meio-dia, eu espero estar aqui. Se eu atrasar um pouquinho, vocês sabem que eu chego. Um beijo grande, fiquem sempre com Deus. Tchauzinho.